Neviim. Neviim significa profetas. Isso faz alusão a uma seção inteira que nós temos no Tanakh, no compêndio de 24 livros sagrados, dos quais os cinco primeiros formam o Pentateuco, aquela seção que nós conhecemos como Torá. Tanakh é um acróstico em hebraico de Torá, Neviim, Ketuvim. Torá seria o Pentateuco, Neviim, os livros de profetas, e Ketuvim, as escrituras sagradas. Então, essa seção dos Neviim, ela contém dentro de si livros, inclusive com o nome de vários profetas que tivemos a sua atuação no seio do povo de Israel. Nós temos até uma divisão entre Neviim Rishonim, Neviim Achronim, os primeiros profetas, os anteriores, e Neviim Achronim, os últimos profetas. Nós temos aquela seção, aquele livro chamado Trei Assar, de 12, um compêndio de 12 livretos menores, contando as profecias de 12 dos profetas, enfim. Então nós temos o livro, essa seção do Tanakh, com os livros dos profetas. E é sabido, como o próprio Maimônides também enumera, que um dos princípios fundamentais da fé judaica é acreditar na profecia, que Deus concede o dom da profecia para aquelas pessoas elevadas, espiritualizadas, que assim o merecem. E nós tivemos, paralelamente, ou durante a época dos Melachim, durante a época dos reis de Israel, todo o tempo que atuaram os reis de Israel, desde o primeiro rei Shaul até a destruição do primeiro Beit HaMikdash, durante todo esse período nós tivemos a atuação de 17 grandes e famosos profetas cujas profecias ficaram registradas. Na realidade, nós tivemos outros e mais profetas, e talvez muito mais profetas. Porém, no Tanakh, nos escritos bíblicos, foram registradas e foram santificadas apenas aquelas obras que têm um legado eterno, permanente, que tem uma mensagem para todas as gerações, em qualquer lugar e qualquer circunstância. Então, essas profecias, ou esses profetas, tiveram suas profecias registradas e eternizadas no Tanakh. E entre esses 17 mais famosos ou célebres profetas, nós encontramos Eliyahu Hanavi, o profeta Elias, seu discípulo principal, Elisha, Eliseu, Yoiadá, o profeta Ovadia, Yoná, Jonas, a história da baleia, Zecharia ben Yadá, Oshé, Amós, Yeshayahu, Isaías, Michá, Joel, Nahum, Habakuk, Tzfania, Huldá, Neviá, Irmiau, Jeremias e Yeheskel. Então, os profetas eram aquelas pessoas que traziam a palavra de Deus para o povo, que transmitiam as mensagens divinas de acordo com as situações ou as circunstâncias, ou o momento que enfrentavam, qual rumo a tomar, ou etc., consultas que faziam. Então, os profetas eram aqueles que traziam as respostas de Deus para o povo. Alguns são conhecidos como profetas que mais repreendiam, admoestavam o povo. Jeremias, o profeta da destruição, prevendo a destruição do Beit HaMikdash. Outros, eles desempenhavam mais um papel até de consolo, aquilo que vinha depois da destruição, prevendo a reconstrução, renascença, reerguimento do povo de Israel. Dentre todos esses profetas, o profeta Yeheskel, o profeta Ezequiel, foi o último dos profetas antes da destruição do templo. E ele, na realidade, continuou profetizando mesmo quando estava na Galut, na diáspora. Isso é importante ressaltar, que de forma geral, todos os nossos profetas, eles só exerciam a profecia, eles só tinham o dom da profecia quando eles estavam na Terra Santa, na Terra de Israel. Essa é uma das propriedades da Terra Santa, que isso possibilitava que a própria atmosfera, não é? A própria Terra lá é mais sagrada, e por isso era um facilitador até para captar e obter
o dom da profecia. Por isso, de forma geral, os profetas eles profetizavam apenas na Terra Santa, na Terra de Israel. Ezequiel, como ele começou a profetizar ainda na época do Beit HaMikdash, quando estavam instalados na Terra Santa, ele continuou profetizando também, mesmo depois na Galut. A verdade é que nós tivemos na diáspora, excepcionalmente, alguns poucos profetas que atuaram, entre eles o profeta Daniel, por exemplo, Baruch Ben Neriah, enfim, mas isso é uma exceção, e exceção circunstancial, por algum motivo pontual, específico, mas de forma geral, a profecia, os profetas só atuavam quando estando na Terra Santa, ou na época do Beit HaMikdash, tendo o templo sagrado erguido. Na época do segundo templo, depois que foi reconstruído, então nós temos os profetas finais, Hagai, Zecharia e Malachi, Hagai, Zacarias, Malaquias, etc., e eles, Malachi, que é o último dos profetas, o último dos livros dos profetas também, que temos na seção do Tanakh, ele vem a falecer exatamente 1000 anos depois da entrega da Torá, que esse é o período durante o qual se estende a atuação dos profetas, onde há a profecia de forma mais revelada, não é que depois não haja completamente, tem Ruach HaKodesh, o Espírito Divino, inspirações, mas aqui nós tínhamos profetas que atuavam constantemente com o dom da profecia, e isso cessou há cerca de 2300 anos atrás, na época do segundo Beit HaMikdash, porque mesmo quando tínhamos o Beit HaMikdash de pé, o segundo templo, já naquela época já havia muita perversão, muita corrupção, e isso invadiu até, por assim dizer, os meios eclesiásticos judaicos, até o campo dos Kohanim. Portanto, mesmo com o segundo Beit HaMikdash ainda de pé, já cessou o dom da profecia, e Malaquias teria sido o último dos profetas. Então os nossos sábios eles enumeram 48 profetas, entre eles também tivemos 7, junto com eles tivemos também 7 profetisas mulheres, assim como Débora profetisa e outras mais, e durante todo esse período eles atuaram no povo de Israel, transmitindo a mensagem divina, reforçando Torá, mitzvot, o comprometimento e envolvimento do povo com a prática religiosa, repreendendo-os quando se afastavam, quando cometiam coisas imorais, comportamento antiético e assim por diante. Então esse sempre era o papel dos profetas, e aqui nós temos algo muito interessante, isso que nós falamos, que em geral a profecia ocorria em termos de espaço no lugar, na Terra Santa, mas além disso, na época do Beit HaMikdash. Por que depois nós ficamos privados de profecia? Porque está escrito que a profecia só paira quando a pessoa está alegre e feliz. E depois da destruição do Beit HaMikdash, como nós vimos mesmo antes, já no final do período do segundo templo, quando a situação já estava um pouco deplorável, e mais tarde com a diáspora, com o exílio, com perseguições, opressões, e o povo de Israel longe da Terra Santa, desprovido do Beit HaMikdash, então isso acabava afetando o estado de espírito e acabava até prejudicando, ou seja, o humor e etc. E havia essa falta de alegria, que isso indica também uma falta de plenitude, e na ausência disso acaba prejudicando o dom de profecia. Então esse é um dos motivos e razões que desde aquela época nós paramos de ter profetas assim explícitos, evidentes, atuando, não é? De forma destacada no povo. Interessante também ressaltar as palavras finais do último profeta Malaquias, que ele conclui dizendo: Zichru Torat Moshe Avdi, lembrem-se da Torá que Deus, falando em nome de Deus, lembrem, memorizem, recordem-se sempre dos ensinamentos da Torá que nos foi transmitida através do meu servo Moshe, assim fala Deus. Ou seja, mesmo na ausência de profetas ou na falta de profecia explícita, então nós devemos nos basear nos ensinamentos que constam na Torá e prosseguir dessa forma, iluminando as nossas vidas.